Vamos lá para a segunda parte deste nosso comentário, deste nosso bate-papo com relação à prova de técnico do Seguro Social, no último dia 12 de fevereiro. Então a questão, ela vai envolver o seguinte tema. Estou na questão 5 da prova B02, tipo 1. Cargos públicos, segundo a Constituição Federal, ele colocou letra A, são preenchidos apenas por candidatos aprovados em concurso público de provas e títulos. B, podem ser acumulados, inclusive de forma remunerada, na hipótese de serem 2 cargos de professor com outro técnico ou científico, desde que haja compatibilidade de horários. Letra C, impedem que o servidor público civil exerça o direito à livre associação sindical. Letra D, em nenhuma hipótese são acessíveis a estrangeiros. E letra E, proporciona estabilidade ao servidor nomeado em caráter efetivo após 3 anos de efetivo exercício e mediante avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade. Essa questão também foi muito fácil. Bastava leitura expressa dos dispositivos da Constituição Federal, do artigo 37 ao artigo 41. Então já vou dar uma dica para vocês. Quando pedir sobre agentes, servidores públicos, leia obrigatoriamente o artigo 37 ao artigo 41 da Constituição Federal. Sempre eles pedem esses assuntos aos candidatos. Então leia, porque geralmente as questões que abordam esses tópicos são textos expressos da Constituição. Ok? Então vamos aos comentários. Letra A. São preenchidos apenas por candidatos aprovados em concurso público de provas e títulos. Essa aqui você nunca poderia ter marcado essa questão. Nem se tivesse doido. Porque primeiro, a Constituição ela é expressa. Quando diz assim, ó, eu estou no artigo 37, inciso 2º. A investidura em cargo ou emprego público depende da aprovação prévia em concurso público de provas e títulos. Então jamais, até pela questão prática, você faz diversos concursos onde só pede provas, onde não pede títulos. Então hoje a regra é que os concursos sejam apenas de provas. A exceção é que sejam de provas e títulos. Logo, essa questão jamais poderia ser marcada, ela está absolutamente errada, de acordo com o artigo 37, inciso 2º da Constituição Federal. Ok? Letra B. Podem ser acumulados, inclusive de forma remunerada, na hipótese de serem 2 cargos de professor com outro técnico ou científico, desde que haja compatibilidade de horários. Essa questão aqui nem viajando, porque aqui ele diz que o cara pode acumular 3 cargos. E a Constituição permite a acumulação de 2 cargos. Vamos a eles? Estou no artigo 37, inciso 16 da Constituição. É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários nos seguintes aspectos. Então, primeiro, antes de eu entrar nos aspectos, eu não posso acumular cargos públicos. É a regra geral. Entretanto, posso acumular se primeiro eu tiver compatibilidade de horário. Segundo, se for as exceções previstas na Constituição, que são 2 cargos de professor, 1 cargo de professor com outro técnico ou científico, ou 2 cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde com profissão regulamentada. Ok? Então essa alternativa também era descartada. A letra C diz que impede que o servidor exerça o direito à livre associação sindical. Não impede. A livre associação sindical é permitida a qualquer servidor público. Então essa aqui também absolutamente errada. Letra D. Em nenhuma hipótese são acessíveis a estrangeiros. São acessíveis aos estrangeiros. Veja o que diz o artigo 37, inciso 1º. Os cargos, empregos e funções são acessíveis aos brasileiros que preenchem os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros na forma da lei. Então são acessíveis também aos estrangeiros, ok? Então o gabarito dessa aqui é a letra E, que diz proporciona estabilidade ao servidor nomeado em caráter efetivo após 3 anos de efetivo exercício e mediante avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade. Ok? Essa também foi super tranquila. Foram as 2 questões tranquilas que eu achei na prova.
A próxima questão, ela já exigiu um pouco mais de conhecimento do candidato. E essa questão fala de responsabilidade do Estado. Vamos a ela? Expedida a certidão falsa por uma repartição pública federal, não foi possível esclarecer qual servidor cometeu o ato ilícito, mas graves prejuízos sofreram algumas pessoas em razão dele. Neste caso, a União. Veja só, para mim, a resposta é: responde objetivamente pelos prejuízos causados, desde que demonstrado o nexo causal entre este ato e os danos sofridos. Sabe por quê? Porque para eu demonstrar a responsabilidade do Estado, que hoje a maioria da doutrina diz que é objetiva, baseado no risco administrativo. Então, se é objetiva a responsabilidade do Estado, baseado no risco administrativo, eu tenho que demonstrar um fato administrativo, eu tenho que ter um agente público atuando nesta qualidade, eu tenho que ter um dano e tenho que ter um nexo causal. Então, eu tendo isto, eu imputo a responsabilidade ao Estado e ele terá que me ressarcir, desde que tenha um fato, um agente público atuando na qualidade, um dano e um nexo. E é exatamente isto que está dizendo na letra A. Responde objetivamente, desde que demonstrado o nexo causal e os danos sofridos. Não poderia ser a letra B, porque ela diz: responde objetivamente pelos prejuízos causados, independentemente da demonstração de nexo causal e dos danos sofridos. Teve candidatos que marcaram essa letra, porque eles disseram: mas está claro que houve graves prejuízos que as pessoas sofreram de acordo com o enunciado da questão. Porém, eu tenho que demonstrar fato, o dano, o nexo e dizer, ó, é um agente público que está atuando nessa qualidade, ok? Para a gente encerrar, não poderia ser a letra C, responsabilidade subjetiva. Veja como é que diz: responde subjetivamente pelos prejuízos causados, desde que demonstrado o nexo e o dano sofrido e a conduta culposa do servidor. Nós temos uma corrente minoritária que fala que a responsabilidade do Estado pode ser subjetiva em caso de omissão. E aí nós teríamos a teoria da responsabilidade subjetiva baseada na faute do serviço, como diz os franceses, ou culpa anônima do serviço, quando o serviço não funcionou, funcionou tardiamente ou funcionou mal. Eu começo a vislumbrar que realmente poderia ser uma responsabilidade subjetiva. Ou seja, o serviço funcionou mal. Houve uma expedição de certidão falsa. A administração não sabe nem quem expediu. Então o serviço funcionou mal. O serviço foi uma porcaria. Entretanto, a última parte da questão, para mim, inviabiliza. Quando ele disse que eu tinha que demonstrar a culpa do servidor. Não preciso. Nesse caso, se não houvesse essa última parte, eu até poderia entender que poderia ser essa questão. Depois, o Estado entraria com ação regressiva contra este possível servidor para demonstrar o dolo ou a culpa dele. Ok? Então, para mim, neste exemplo, a que melhor retrata uma alternativa possivelmente correta é a que diz que a responsabilidade é objetiva, devendo demonstrar o fato administrativo, o nexo causal e o dano ocasionado pelo fato e comprovado o nexo. Ok? No próximo vídeo comento as outras duas questões. Tchau!